A gente vai falar hoje sobre o modernismo no Brasil. E aí é claro que a gente. É claro, não gosto de usar claro, mas enfim. É lógico que a gente vai precisar, então, para isso, falar da semana de 22. E ainda para isso, a gente vai precisar falar de uma pequena transição que acontece. Vocês lembram da aula passada? Vocês chegaram a ver esse quadro? Ou alguém conhece? A primeira missa? Sim, falamos. Sim! Uhul. Então, o que vocês lembram desse e desse aqui de Independência ou Morte? Quais são os aspectos principais que vocês lembram? Da parte temática, principalmente, do contexto histórico. O que estava acontecendo aqui? Onde esses artistas estavam inseridos? Então, aqui a gente está falando de... São retratações idealizadas, isso mesmo. São retratações idealizadas. E, nesse sentido, existe forjando cenas, né? Isso não aconteceu, gente. Acho que com certeza vocês devem ter discutido isso, de que não aconteceu. E é um exercício, então, de criar contextos históricos, criar narrativas a partir de contextos históricos que aconteceram, para aos poucos colocar uma imagem de Brasil, do que é o Brasil, o que é a nação. E um pouco mais para frente agora, a gente vai ver, nessa contextualização, que o Brasil, no final do século XIX, para o início do século XX, a gente tem lá, em 1888, a abolição da escravatura. E em 89, a gente já tem a proclamação da República, que, como vocês bem sabem, não é um movimento assim tão... Assim como o movimento da independência, a proclamação da República é um movimento que vem de cima para baixo. Então, é um movimento das elites também. E nesse sentido, então, dá para a gente pensar, no final do século XIX, no Brasil, as elites cafeeiras já tinham proporcionado, então, o crescimento de uma burguesia. Essa burguesia mirava muito na civilização, na Europa, em tudo que vinha de lá. Então, a gente pode pensar essa questão de querer ser uma república também tem muito a ver com a questão de querer se modernizar. E ser moderno para essa época era você ser civilizado. Você ser civilizado, então, para você ser civilizado, você precisava ser uma república e você precisava mirar na ciência, industrializar. Então, essa elite cafeeira começa a investir em uma série de coisas. São Paulo começa a ter cada vez mais espaço na cena econômica, começa um pouco a disputar com o Rio de Janeiro. Isso acaba influenciando nas artes também, porque tem uma pequena rixa, pequena grande rixa entre São Paulo e Rio de Janeiro, nas artes também. E esse movimento que a gente estava vendo de construção histórica começa a se transformar também em um movimento de construção de identidade nacional. Era necessário, então, que o Brasil fosse visto como um Brasil que tivesse uma história própria. Estavam acontecendo movimentos na Europa, por exemplo, na Alemanha, de se construir a identidade alemã através da língua, cultura, várias coisas. E nesse momento, em 1894, estavam criando em São Paulo, fundaram o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, IHGSP, que existe até hoje. E esse instituto é como se fosse uma materialização desses desejos também lá em São Paulo. Muito vai ser dito, então, na literatura e nas artes, esse movimento cultural como regionalismo, porque aí as regiões vão começar a olhar para si, para buscar essa construção de identidade nacional, aí começam a falar sobre essa mística de... como que fala? Da miscigenação, o caboclo, esses termos aí são inventados também nesse período.
inventados não, mas consolidados aí. Então, nessa questão da construção da identidade nacional, para a gente ver que agora, quando a gente for falar do modernismo no Brasil, ele não vem do nada, não é um movimento que já chega com 1 milhão de ideias prontas. É algo, o movimento que tem mais a ver com anseios, vontades. A ciência, ela não coordenava o nosso real. Isso quer dizer que era só uma vontade de se transformar como moderno. E aí também, nesse período, um pouco mais para frente, já em 1911, tem esse antropólogo que também era médico, João Batista Lacerda. Ele vai contribuir bastante com as teorias do embranquecimento, que aí são as teorias para se extinguir algumas raças, a gente não sabe quais, né? E eles achavam, na teoria eugenista, eles achavam que iam ser mais civilizados dessa forma. Porque a civilização, como a gente lembra, o que é se civilizar? Era você ser parecido com o padrão europeu, o homem branco, racional, que não está na barbárie, que busca ciência, industrialização, enfim, tudo isso. E esse médico, antropólogo, vai nesse Congresso Universal das Raças, em Londres, e publica seu primeiro texto, onde ele vai falar sobre a teoria dele de mestiçagem. E aí também que começa, mais no final do século XIX, com a abolição da escravatura, que começa esse fluxo de imigrantes para o Brasil. E a gente está falando bastante em São Paulo, porque agora o modernismo no Brasil vai começar em São Paulo, a reunião de pessoas, né? Aqui a gente tem um quadro. Vocês já viram esse quadro? Alguém já ouviu falar isso aqui? Ó, se atentem para a data, 1895. A Naira já ouviu. O que você já ouviu falar, Naira, sobre esse aqui? Pensa aqui na data, gente. 1888, proclamação da escravatura, IHGSP 1894. Aqui tem a redenção de Cannes, 1895. A gente tem uma mulher no centro, com uma criança. A cena é de uma família mesmo. O homem que está à esquerda da mulher, que para o nosso ficamos de visão direita, tá olhando feliz com essa criança branca. E a senhora, que está no canto esquerdo do quadro, ela está agradecendo, parece que ela está no movimento de agradecimento a Deus, assim. Isso, é isso que a Naira falou, é a glorificação do embranquecimento. E tem muito a ver com essas teorias do Modécio Broccos. Ele não era brasileiro, eu não lembro de onde que ele vem, alguém lembra? Mas a redenção de Cã. Cã era o filho rejeitado de Noé na Bíblia, e a redenção, então, seria como fosse uma redenção para as pessoas negras, uma redenção para o Brasil também. Então, a gente tem aí a tese do embranquecimento. Ao mesmo tempo, também, lá em 1891, Almeida Júnior já está fazendo seus quadros. Ele tem uma conexão muito forte com o Courbet. Vocês lembram do Courbet? O Courbet era o artista que fazia o realismo. E a gente tem aspectos aqui que dá para pensar bastante no que o Courbet estava propondo, principalmente no Caipira Picando Fumo. Mas aqui a gente tem uma encomenda desse cara, Adolfo Augusto Pinto, e é uma forma da gente enxergar também como estava acontecendo o crescimento da elite, a vontade de ser moderno. Então, a gente vê ali o piano, os instrumentos, a família na sala, esse tapete super chique, o homem aqui lendo, a mulher ensinando a criança pequena a bordar, mostrando ali o tecido. A gente tem umas estatuetas aqui, uns bustos, e todos os aspectos a gente consegue reparar aqui, aspectos da burguesia, e era algo de
de referência à Europa, bem referência, assim, de querer se modernizar, querer ser chique. Aqui o Caipira Picando Fumo, também é outra obra do Almeida Júnior. Nessa época que o Almeida Júnior estava... Isso aqui é uma encomenda, ele não costumava fazer isso. Mas nessa época o Almeida Júnior já era visto como... O que estava acontecendo aqui? O Pedro Américo ainda estava rolando, Vitor Meirelles, a Academia de Belas Artes estava muito forte ainda. Então, qualquer coisa que saía desse padrão acadêmico, que era para uma alegoria, mostrar alegorias, cavalos, imagens históricas, toda aquela formação muito da mímese mesmo, de se fazer cenas idealizadas, bem românticas. O Almeida Júnior já estava no realismo, ele já tinha outras propostas. Então, para esse contexto, para esse cenário, já era algo super esquisito para a academia, ele não era bem aceito. Ele começou a ser mais bem aceito pelas elites mesmo, e ele teve uma ligação muito forte com o IHGSP, porque aqui ele está retratando cenas do interior de São Paulo, o caipira picando fumo, é mais uma cena que coloca ali, então, a identidade do brasileiro, o que é ser brasileiro, e ele faz uma série de trabalhos nesse sentido, assim, de mostrar o interior, mostrar a mestiçagem e tudo mais. Então, com isso, a gente ainda tem, por mais que o Almeida Júnior já estivesse numa proposta realista, ele ainda está nesse movimento de forja de uma identidade nacional em outro lugar, para a gente ver como as coisas ainda estão caminhando. Aí, depois disso, em 1917, tinha essa artista Anita Malfatti, que acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ela tinha passado por algumas viagens, já tinha feito uma exposição no Brasil em 1915, mas isso tudo o Almeida Júnior fazendo o trabalho dele, a academia ainda com essa força. Lá em 1917, ela volta de uma segunda viagem de estudos e faz uma exposição que ela chama de Exposição de Pintura Moderna. Então, ela já coloca o nome moderno na exposição dela, e lá ela expõe quadros como Homem Amarelo, o Torso, japonês, o professor... Não tenho certeza se é japonês, tá? Mas, enfim, ela expõe esses quadros que têm um caráter bem expressionista e um pouco de influência do impressionismo. Assim. Então, fica uma coisa... Se o Almeida Júnior, que já estava tentando desenhar uma coisa quase que fotográfica, né? Desenhar não, pintar. E se isso já era um pouco escandalizante para a academia, ela não curtia muito. Imagina a Anita Malfatti. Vamos olhar aqui rapidinho, para a gente lembrar. Isso aqui, do nada, gente. Aqui, ó, a data, 1916. O que acontece? Os jornais ficam ensandecidos. E nesse período, alguns poetas, alguns outros artistas que já estavam na pegada de ficar, gente, essas coisas de academia, isso ainda é moderno. A gente quer moderno, cadê o moderno? A gente precisa, sabe, de se colocar nesse lugar de civilização e tudo mais. Mas notem que aqui não necessariamente eles estão querendo embranquecimento, querendo tudo isso, mas eles estão compactuando com essa lógica toda, que nem a gente tinha conversado quando a gente falou sobre o cubismo. Então aqui acaba sendo um choque muito grande. Monteiro Lobato, que comentava muito sobre arte, ele escreve e publica no jornal, falando que é uma loucura, ele usa uns argumentos bem psicofóbicos mesmo, de falar que ela tá louca, de falar que isso não é arte, enfim, várias coisas terríveis. O Oswald de Andrade, que é um poeta e escritor também, dramaturgo, ele estava reparando essas coisas, ele e o irmão Mário de Andrade, eles estavam
já com esse pensamento também, já tinha um olhar muito para a Europa e tal. E aí essa coisa foi se construindo. Eles foram na exposição da Anitta, se impressionaram principalmente com o Homem Amarelo, e a partir disso começa um burburinho, uma reunião de ideias e tudo mais. E ele publica também defendendo a Anitta. Tudo isso para a gente chegar na Semana de Arte Moderna, que é vista por muitas pessoas como um movimento heróico. E tudo bem, é um movimento já diferente, mas se a gente for parar para pensar em todo esse contexto de construção da identidade nacional e tudo mais, a Semana de Arte Moderna também, eles já não tinham ainda não tinham uma ideia muito fixa do que queriam. Isso ainda não estava pronto, era mais um esforço para olhar o moderno. Então, nesse sentido, não tinha um movimento estético específico, não tinha... Era mais uma reunião de pessoas que tinham essa proposta, que estavam descontentes, não sabiam direito o que eles estavam buscando, o que eles queriam dizer com moderno. Eles tinham só algumas pistas. E nessa semana, nossa, mudou sozinho, eu não cliquei, gente. Atividade paranormal. Mas enfim, nessa semana, então, o que aconteceu? O Graça Aranha, que era um escritor, já que acho que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de literatura, muito famoso, português, ele estava aqui no Brasil, ele era entusiasta também dos movimentos modernos, ele conseguiu alguma aproximação com esses barões do café, e tinha um cara principal que ele começou a investir na Semana de Arte Moderna, para essa semana acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer, chamaram os barões, investiram, conseguiram alugar o teatro municipal, e eles decidiram fazer em 1922 porque era o centenário da independência do Brasil. Eles queriam se ver independentes também da academia, eles queriam uma arte que não conseguisse, não quisesse ver a realidade do real, não quisesse isso, era uma arte mais independente de tudo que a academia queria, academia romântica, academia que estava tentando fazer uma mímese, mesmo do Almeida Júnior. Então, houve um investimento pesado por parte da elite cafeeira, que também estava nesse movimento de industrialização, as cidades acontecendo, a indústria de carros e tudo mais, a indústria automotiva lá em São Bernardo. Enfim, aí aconteceu essa semana, se juntaram o Menotti Del Picchia, eu não sei como que fala esse nome, Caio, você sabe falar esse nome? Ele também era outro escritor, e junto dele se juntou a Anitta, se juntou Vicente do Rego, juntaram-se uma série de artistas e mesmo pessoas da arquitetura e tal, fizeram uma série de apresentações, a Anitta abriu as exposições lá, e isso causou, obviamente, muito burburinho. Principalmente, alguma parte dos próprios investidores não curtiram o que aconteceu. O Mário de Andrade recita também um texto que ele faz, A Escrava que Não é Isaura, e ali ele vai falar sobre o que ele quer propor como modernismo, são como fossem os primórdios. Então, a Semana de Arte Moderna é um esforço, é uma reunião de pessoas, e o Mário de Andrade fica feliz com as vaias. É até engraçado, né? Pensar nisso, mas ao mesmo tempo é uma... Como que fala? É uma estratégia. É uma estratégia para reunir pessoas, para aparecer nos jornais, porque eles percebem que quando a Anitta tem esse tipo de reação nos jornais, eles percebem também, estão observando muito o que estava acontecendo na Europa. O Mário de Andrade era um entusiasta do cubismo, tinha um pouco de proximidade com o futurismo também, no sentido de pensar na cidade, de pensar no movimento do que é o moderno. Ele colaborava com a revista Claxon,
a semana de arte moderna, na verdade, a ideia principal antes era de expor o claxonismo, mas que depois, essa revista Claxon é uma revista que propaga ideias modernistas, mas que depois eles acabam indo para outro lugar. Ele já era um pesquisador do folclore brasileiro, musicólogo, crítico de literatura e de arte, então ele estava olhando para vários aspectos do que é o moderno também. Na Europa, ele escrevia praticamente todo dia, ele publicava coisas em jornais. E aí, nesse sentido, ele acaba sendo entusiasta também do nacionalismo, porque a partir dessa construção de brasilidade, que é uma construção uma visão bem nacionalista, é que o movimento modernista no Brasil vai se seguir. Daí, em Paulicéia Desvairada também, que é outra publicação dele, lá em 1922, ele já vai mostrar, já vai dizer como ele tem... Falando de São Paulo, falando da Paulicéia Desvairada, é uma ode também ao movimento da rua, às buzinas, e aí, nesse sentido, tem um caráter do futurismo. Ele também vai defender bastante o expressionismo alemão, que ele tinha uma proximidade, gostava muito da forma como esses pintores se expressavam, e o dadaísmo também, como uma influência de quebra com o que seria a realidade. E aí, gente, nesse sentido aí, ao mesmo tempo, então, que ele está olhando lá para a Europa para se inspirar, na Europa, o que está acontecendo? Vamos lembrar. Os movimentos das vanguardas estavam acontecendo num cenário que começou a se construir uma guerra. A Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra Mundial. E então os artistas, aos poucos, eles não querem se colocar uma coisa de identidade, eles querem, na verdade, dissolver as identidades. Porque identidade, assim, vamos pensar, identidade alemã. Na Primeira Guerra, as pessoas estavam morrendo. E como que você quer ser nacionalista nesse lugar, né? Onde aí que vai o dadaísmo, e aí, enfim, tudo isso vai acontecendo. E aqui no Brasil, as pessoas se inspirando nesses movimentos de vanguarda algo muito antigo, né? Ao mesmo tempo que se inspira nessas vanguardas, busca uma identidade nacional brasileira. Então, a gente também não pode dizer que o modernismo no Brasil vai ser um mimetismo, que vai ser uma cópia direta das vanguardas europeias. Sim, eles vão olhar para essa hegemonia e eles vão se inspirar e se preocupar com isso, vão ter uma influência muito forte, mas eles vão fazer um movimento oposto em outros sentidos também, como buscando a identidade nacional, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Glosel de Andrade também era escritor, ensaísta, dramaturgo, e aí eles andavam juntinho nesse sentido de produzir o que é o moderno. Ele que vai reunir o primeiro livro de poemas modernos, Faz o Pau Brasil, o Manifesto Antropófago também. E aí tem essa busca pelo caráter nacional que a gente estava falando, é o nacionalismo. E aí o Oswald, tanto o Oswald quanto o Mário, fazem parte do grupo dos 5, que aí são eles dois, o Benotti, a Anita Malfatti e a Tarsila. Outra coisa que é importante é que ele esteve em Paris, no período em que estava acontecendo o futurismo e o cubismo. Então, ele observou de perto também as estratégias futuristas e cubistas. Se a gente for lembrar, no futurismo a gente tinha aqueles clubes onde as pessoas faziam performances, declamavam poemas e faziam algumas quebras no sentido de tudo que já estava acontecendo lá. Houve uma inspiração, então, nesses movimentos que causaram uma crítica, uma comoção apaixonada, muito pesada, apaixonada no sentido de defender os valores acadêmicos. E aí, isso fez esse movimento ficar famoso. Então, no Brasil, isso aconteceu também. Essa reprodução também da técnica de se expor. E então, nesse sentido, essa semana de 22 é uma semana heróica, não é
aquela coisa que tem toda uma aura em volta dela, mas é um movimento muito importante, com certeza, e até hoje a gente tem muitas coisas que vêm dela, é como se ela não tivesse realmente acabado, né? Algo que se encerra em si, sabe? Ainda é algo que a gente está colhendo os frutos e entendendo o reflexo do que estava acontecendo. Muito importante também que naquele período estava crescendo a Gestalt. A Gestalt é uma linha da psicologia que vai interessar bastante esses autores que vão ser... Eles vão encabeçar os movimentos no sentido de que vão representar criticamente os movimentos. E é muito importante para que o movimento aconteça que você tenha algumas bases. Para eles era importante que isso acontecesse. São estratégias que eles vão criando. E aí, ao mesmo tempo, então, que se mirava para o futuro, buscavam algo no passado. Buscavam acertar o compasso com essa história também, de que o Brasil estava distante do que era ser moderno, de que deixava a gente para trás. O modernismo no Brasil, então, ele tem conotações utópicas, é um desejo de ser moderno. Ainda não é como se a gente fosse a gente. Não é como se o Brasil fosse moderno nesse sentido. Essa marcação de ambiguidade e contradições também aparece na parte de se colocar o que é racional, o que é irracional. Esse movimento não vai gostar. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eles gostam, se aproximam do cubismo, mais pela parte formal e pela parte também dos poemas. O Mário de Andrade gostava bastante da forma como os poemas cubistas eram colocados nesse espaço. Era outro tipo de construção, uma construção bem visual dos poemas também. Então tinha uma certa racionalidade, porque tinha um padrão de se buscar a identidade. E isso era algo muito extremamente racional. Ao mesmo tempo, essa racionalidade técnica que tinha o cubismo também não interessava a eles. Eles achavam que era algo que podia segurar toda a forma de expressão, porque a própria academia já era muito racional nesse sentido, né? De criar formas específicas, uma forma de representar, um estudo, um lugar no quadro onde a gente vai colocar as coisas, enfim. E também essa ambiguidade com o que é nacional, o que é europeu. Então, vamos lembrar, a gente não pode reduzir o movimento do modernismo no Brasil como um mimetismo das vanguardas europeias. Até porque eles estavam buscando coisas até opostas a isso. É muito louco, né? Pensar nessas ambiguidades. Então, essa luta pela identidade, a formulação do que vai se chamar de brasilidade, acaba acontecendo por se valorizar a miscigenação. Essa mesma miscigenação que já estava sendo proposta por movimentos de embranquecimento. Lembrem, então, eu estou falando isso, que ela estava sendo proposta nos movimentos de embranquecimento, mas não necessariamente esse pessoal todo, Oswald, Mário, Anitta, mais para frente a Tarsila não participa da Semana de 22. Eles vão se interessar pela construção da identidade a partir da miscigenação. Eles estão compactuando, sim, nesse sentido que eles também não falam nada contra, e eles acabam ajudando a colocar alguns estereótipos. Mas não tinha no programa deles, nesse programa de pensamento, a parte do embranquecimento. É uma ode à miscigenação. Então, como que fala? Vamos pensar. De romantizar mesmo essa situação. Romantizar. Então, a gente tinha nesse quesito da brasilidade, ela era mais como um olhar, uma forma de olhar, era um filtro, um clima das coisas que estavam acontecendo.
Era uma forma de olhar o Brasil, e pensa que esse desejo também de encontrar brasilidade já tinha nas cores do Brasil. A proposta das cores do Brasil, que eu acho que vocês devem ter visto no século XIX, também era um esforço de buscar algo de brasilidade para colocar nos quadros, mas aí com outras ideias. E nisso tudo existe um compromisso muito forte com a figuração. Isso vai ser extremamente criticado, porque na Europa os movimentos de vanguarda, eles não queriam conexão alguma com a figuração e com o que a gente pode chamar, então, de um caráter literário nessa ideologia de brasilidade. O caráter literário porque vai ter tema, vão ter temas claros, assim. Claros não. A gente vai ter óbvios temas quando a gente olha para os quadros e tudo mais. Então, de mostrar a cidade, de mostrar a favela, de mostrar uma pessoa negra, de mostrar, enfim. E isso tudo acaba levando para um caráter muito literário da questão, e isso não tinha nas vanguardas europeias, então fica algo também muito ambíguo. Daí, Ave Maria, eu coloquei o negócio do Salão de Belas Artes e não coloquei um ano. Ele acontece em 1931. Em 1931, esse 38º, gente, eu não sei como que fala esse número, do Salão de Belas Artes, vai demonstrar um esforço do Lúcio Costa. Ele era um curador da Academia de Belas Artes para fazer o Salão de Belas Artes. Ele conseguiu colocar os modernistas nesse salão. E aí a gente vai ter um primeiro lugar de sucesso, então, por assim dizer, do movimento modernista no Brasil. Porque aí é um momento em que ele já está sendo meio reconhecido na academia. O Lúcio Costa foi muito criticado por fazer isso. Foi algo bem pesado academicamente, mas que já mostra como teve reflexo. Então, a semana de 22, que acontece lá em 22, e depois só em 1931 que tem esse salão, e ainda não é algo muito bem reconhecido. A gente tem um modernismo bem tardio no Brasil, e apesar de ser chamado de modernismo, não é muito parecido em várias questões com o que estava acontecendo nas vanguardas modernistas na Europa, como a gente acabou de ver. Lembra que eu falei da Gestalt? A Gestalt é muito complexa para se dizer. Eu mesma não consigo entender totalmente, sabe? Mas tem algumas coisas mais simples que a gente consegue discutir agora. Mário de Andrade e Oswald de Andrade vão... Nossa, que bichinho esquisito. Vão prestar muita atenção no movimento da Gestalt, porque ela diz muito a questões estéticas também. A Gestalt fala bastante sobre o olhar. Então, essa questão também do olhar da brasilidade vem bastante disso. A Gestalt vai dizer que o olhar é imediatamente interpretar o mundo sem a experiência de percebê-lo. Então, é quando você só bate o olho, você tem toda a sua bagagem por trás e você já está interpretando tudo, sem realmente parar para analisar tudo. O olho humano vê o todo antes das partes. Isso, na questão estética, vai fazer bastante sentido. Lá no cubismo, a gente tinha também bastante influência da Gestalt, que nem a gente conversou. Vocês lembram que no cubismo tinha bastante do movimento negativo-positivo? No movimento negativo-positivo, eu quero dizer no caráter pictórico mesmo, nas pinturas. Então, a gente tinha bastantes espaços que pareciam vazios, mas que compunham um quadro. O olho acabava compondo isso, o nosso olhar interpretava. Quando a gente via também a mocinha com crucifixo, lembra que a gente ficou tentando encontrar a cara dela? Ou a cara do português, que encontraram o bigode dele. Então, tem muito a ver com esse olhar, de imediatamente interpretar o mundo. Então, interpretar esteticamente as obras de arte
E tem também muito uma questão do jogo dos espelhos na Gestalt. Então, é a questão de você ficar se olhando repetidamente, até, com esse mesmo olhar, até você se entender ou você encontrar outras coisas. Então, nesse sentido, muitos autores vão falar que a semana de 22 ainda está se olhando em si. Até hoje ela está se olhando. E essa semana de 22, que representou o primeiro esforço organizado para olhar o Brasil moderno. Então, eu coloquei aqui negrito organizado, porque não é como se não estivesse se olhando esse Brasil moderno, mas foi o primeiro esforço organizado de que tinham arquitetos, tinham poetas, tinham músicos, tem o Villa-Lobos também, mostrando as composições futuristas dele. Acho que eram composições futuristas. Nossa, agora eu fiquei confusa. Mas vamos lá. E esse olhar modernista, então, ele tinha uma natureza híbrida. Por que uma natureza híbrida? Porque ele estava observando lá captando um monte de movimentos acontecendo na Europa, do cubismo, do futurismo, porque vamos pensar, as vanguardas, elas têm esses nomes de movimentos e tudo mais, mas não são divisões muito específicas o movimento do modernismo europeu não é um movimento homogêneo. Então, essa natureza híbrida também se diz no caráter de pensar a música junto com o texto, junto com a pintura, junto com a escultura, que mais para frente vai se colocar também. E esse olhar que duvidava da realidade do real, também essa coisa de duvidar da realidade do real, é uma influência bastante dos movimentos dadaístas também, e do próprio cubismo. Esse caráter literário, que a gente já conversou, na ideologia da brasilidade, então vamos pensar, essa ideologia da brasilidade era uma coisa, ao mesmo tempo que muito, uma proposta bem teórica, era uma proposta estética. A gente vai começar a reparar agora, quando vamos ver aqui. Então, vamos começar falando da Anitta, para a gente falar desses artistas que estavam compondo o movimento modernista. A Anitta, ela nasce em São Paulo, ela nasce com atrofia no braço e na mão direita, e nesse sentido, bom, vamos parar para pensar. Se hoje em dia existe uma forma de ver muito capacitista do mundo, imagina lá em 1889, né? Como que estava todo esse rolê. Nesse lugar, a Anitta, na infância, ela perdeu também o pai dela faleceu. E ele era um engenheiro, ele tinha uma grana, assim, mas quando ele falece, ele deixa um pouco de dinheiro, mas uma hora essa grana acaba. A mãe era uma mulher que veio dos Estados Unidos, ela era imigrante, mas eles não tinham muita grana no quesito, então, se a gente for parar para pensar, de elite de classe média. A gente pode colocar, então, sei lá, avaliar classes é bem X, né? A gente pode colocar ela numa classe média baixa. Então, ela tem bastante privilégio naquela sociedade. Ao mesmo tempo, se a gente for comparar com a Tarsila do Amaral, com outros artistas que já tinham muita grana e podiam, então... Porque para a arte, naquela época ainda, você precisava ir para a Europa para estudar com os mestres, mesmo que não seja mais aquela questão do mestre acadêmico, da belas artes, não sei o quê. Ainda tinha essa questão do mestre na Europa, que ia mostrar o cubismo, que ia mostrar as vanguardas. A gente vai ver, inclusive, como esses artistas têm uma influência bem forte desses mestres que eles tiveram. Mas a mãe dela acabou ensinando artes para ela, apesar da mãe não ser artista. A gente lembra que naquele período, lembra daquele quadro que eu mostrei, do Almeida Júnior, que foi uma encomenda, que tinha uma mãe ensinando para a criança como costurar. Aquilo tudo eram características muito fortes do que era ser mulher naquela época. Para uma burguesia, a mulher tinha um papel de ficar em casa, cuidar da casa, e ela tinha um papel também, então, lá na casa ela fazia essas atividades. Logo na infância, na adolescência, já aprendia a bordar, costurar,
tocar música, mas não todo tipo de música, algumas músicas. Não podia pintar tudo, não podia pintar homens nus, não podia um monte de coisa. Então acaba sendo também um choque uma mulher fazendo uma exposição sozinha de pintura e chamando de pintura moderna, que foi o que a Anitta fez. Ela primeiro viaja, ela foi financiada pelo tio, as primas dela estavam viajando para a Alemanha. O tio falou assim, ficou com dó dela e falou: Ó, você não quer acompanhar suas primas? Vai lá, elas vão fazer intercâmbio, vai lá acompanhar elas. E aí, quando ela foi para a Alemanha, ela teve algumas aulas com alguns, principalmente expressionistas, e bastante influência ainda naquele momento em que ela foi para a Alemanha, estava acontecendo impressionismo. Então, teve essa influência. Quando ela voltou, ela fez uma exposição sozinha, em 1915. O tio esperava que ela faria coisas assim, super cenas da igreja. Então, cenas de histórias do evangelho. E ela estava fazendo algo muito parecido com o que o Toulouse estava fazendo também, de representar pessoas, fazer retratos, tinham retratos de homens, o que era muito escandaloso para uma mulher fazer. Aí depois ela foi para os Estados Unidos, financiada pelo tio também, e foi fazer alguns estudos lá. Quando ela voltou em 1917 para fazer a exposição de arte moderna, ela já tinha entrado em contato com todas essas influências. E aí rolou aquela crítica do Monteiro Lobato e tudo mais, que a gente já conversou. Quando vocês veem esse quadro, o que vocês lembram? Se a gente for parar para pensar, o que vocês lembram no sentido de vanguardas europeias, essas que a gente viu. Doce ilusão. Então. Vamos reparar. Olha, já vou dar uns direcionamentos para vocês lembrarem de algumas coisas. Essas nuvens aqui. Que artista que vocês lembram com isso? Essas casas um pouco tortas, a própria demarcação de linhas também. Tem muito uma influência do japonismo, que a gente conversou umas aulas atrás, faz um tempinho, né, gente? Lembra o Monet, lembra mesmo, lembra o Monet mesmo. Impressionismo e expressionismo. Naira, vão comparar bastante mesmo essas fases da Anitta com o Monet. E o expressionismo, que foi dito, lembra muito, muito mesmo também do Van Gogh, que vai ser o introdutor aí, né, do expressionismo lá no pós-impressionismo. Esse quadro também estava na exposição dela, de 1917 já, e vai chamar muita atenção da crítica, muita atenção. Justamente porque, gente, olha o que estava acontecendo, pelo amor de Deus. E no máximo isso aqui, ó. Aí do nada a gente vem, fiz um farol. E aí o que você acha que vão pensar, né? Vão meter o louco nela. Ainda mais por ser uma mulher. Muito fácil meter um louco numa mulher nessa época, ainda mais, né? Aqui eu trouxe um quadro do professor dela lá na Alemanha. A gente consegue perceber aqui também bastante de influência do Monet, que nem a Naira falou. Vocês conseguem perceber isso? Dá para ver tanto pela paleta de cores, como essa forma, ao mesmo tempo que a forma de se representar os contornos é difusa, a gente também já tem uma puxadinha aí para outros lugares do movimento. Tá passando o carro da pamonha, gente. Vocês lembram? Aí aqui o Homem Amarelo, tá? Vocês conseguem entender algumas proximidades do professor dela com esse quadro que ela faz do Homem Amarelo? O que vocês conseguem enxergar de parecido? O que lembra? Pode pensar, não precisa ser exatamente uma comparação com o mercado de peixes, mas vocês podem pensar também no que estava acontecendo lá na Europa, principalmente na Alemanha. O estilo de contorno, sim, com certeza.
paleta de cores também, muito forte a influência da paleta de cores, né? E essa forma, às vezes, quase que um pouco melancólica de se retratar, muito vai ser dito sobre a Anitta, principalmente pelo Mário de Andrade, que era um entusiasta do expressionismo. Ele vai ligar ela ao expressionismo por causa da forma como ela usa as pinceladas e tudo mais. Mas a crítica de arte, hoje em dia, acaba ligando mais a Anitta ao impressionismo. As palavras muito parecidas. E esse Homem Amarelo é um dos quadros que mais impressionou o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, e que fez o Oswald de Andrade defender a Anitta nos jornais. Aqui a gente já tem Homem Amarelo 1915, 1916. Aqui a gente já tem esse outro quadro que se chama Tropical, da Anitta, de 1916 e 1917. Essas aulas que ela fez na Alemanha eram tipo workshop ou particular? Eram aulas particulares. Geralmente, você ia para o ateliê do artista e você acompanhava, você ajudava um pouco ele a tipo, misturar tintas, fazer algumas coisas básicas. Assim você aprendia com o artista e você fazia os seus trabalhos. Era um tipo de acompanhamento no ateliê mesmo. Como ela conseguiu contato com esses professores, o professor ter uma determinada técnica inovadora, ele não iria ensinar assim para qualquer pessoa. Nossa, é verdade. Isso é verdade. Eu não sei como te responder, como ela teve contato com esses professores. O que eu posso fazer é depois dar uma pesquisada e te responder. Pode ser? Que eu não quero responder uma coisa assim muito X. Eu gostaria de algo um pouco mais certinho para poder responder para vocês. Aí a gente tem aqui esse outro quadro que ela fez. Então, bora pensar. Aqui a gente tem alguns aspectos que fazem a gente pensar nessa idealização de brasilidade. Ao mesmo tempo, ainda não existia esse movimento consolidado da Semana de 22, do modernismo. O que vocês conseguem pensar olhando para esse quadro? Tanto nos aspectos pictóricos como temáticos mesmo. Essa forma de representar o rosto, o próprio corpo humano, que já não é uma forma muito acadêmica, né, muito específica. Aqui a gente tem aspectos formais que remetem bastante ainda a essas movimentações que estavam acontecendo na Europa, nas cores, nas formas. Ela escolhe retratar um tema assim bem brasileiro, no sentido do que seria bem brasileiro para essa construção de identidade nacional. O corpo é muito brasileiro, é verdade. O corpo é muito brasileiro nesse sentido que a gente estava conversando mesmo, do que é ser brasileiro, né, da miscigenação. Aqui, 1916-17. A Anitta Malfatti começa a ser criticada porque ela se interessa por outras formas de representação. Olha a diferença já desse quadro aqui, A Mulher do Pará. Esse eu trouxe mais como uma curiosidade, porque aqui ela já começa a ser criticada pelo próprio Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Eles começam a ter uma preferência muito mais forte pela Tarsila. A gente vai falar sobre ela agora. Mas a gente consegue ver aqui como ela já estava com outras preocupações. Eu acho que a Anitta, nesse sentido, ela era bem transgressora nessa época, mesmo para o próprio movimento modernista, porque ela fazia o que ela queria. Ela se interessou por estudar essa outra forma de representação, que aí tá mais relacionada a uma arte que se chama de naif, pelo europeu. E isso tem a ver muito com uma viagem que ela faz depois para a França. Lá na França tinha esse movimento acontecendo também, depois. Porque vamos pensar, a gente tem. As vanguardas já estavam bem. Já não tinha mais essa coisa muito forte. E tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí mais pro final da carreira dela, ela se
interessa bastante por tentar, ela se aprofunda nessa pesquisa na IFE, que é outra forma de representação, que aí a tradução literal seria como fosse uma representação infantilizada, mas isso é uma visão muito superficial, né, de se entender. Mas o nome está nas críticas de arte, então é bom a gente saber. Isso eu não acho que é algo que é possível de se cair no vestibular. Então, eu estou trazendo para vocês, mais para a gente sacar também como isso não ficou para sempre. A Anitta, logo no comecinho, ela já se desinteressa por aqui, ela começa a fazer outras coisas. Mas aqui ela já está representando bastante questões da brasilidade, por assim dizer. Não vou ficar muito tempo, porque a gente já é 11 horas. A gente ainda tem outras coisas para ver. Vou falar um pouco rápido da Tarsila, porque a gente já tá careca de saber dela. E eu acho que tem uma supervalorização da Tarsila no movimento, sendo que a Anitta não foi muito bem entendida e reconhecida. Muito foi visto dela por recorte mesmo, só de se falar do Homem Amarelo, do Japonês, outro pequeno momento da carreira dela, e não se olha para o resto da pesquisa. Compara-se muito a Anitta com a Tarsila, até no sentido de alguns autores falarem, pasmem, que a Tarsila era bonita, a Anitta era feia. Então, por isso que a Tarsila teve mais reconhecimento. Gente, que absurdo isso. Você consegue entender que absurdo? A Tarsila, ela já era filha de latifundiários, lá em Capivari, no interior de São Paulo. Ela já tinha muito mais grana, conseguiu estudar na Europa, inclusive na França, que era o lugar que a Anitta sempre quis estudar. Ela só foi estudar lá em 1925 que ela conseguiu ir para lá. E já a Tarsila já conseguiu estudar com Leger e com outros artistas. A gente viu Leger, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para a gente lembrar dele. A produção dela é comumente dividida em 3 fases: o pau-brasil, a antropofágica e a social. Mas é só uma forma de dividir para pensar também, viu, gente? Então, ela é considerada um símbolo do modernismo brasileiro. Por que será? Vamos discutir agora sobre isso. Aqui a gente tem uma obra do Leger. Vocês conseguem pensar um pouco nas proximidades da Tarsila aqui? Vocês lembram das coisas da Tarsila? Ah, vocês estavam falando do quadro tropical aqui da Anitta. Não vi, perdão, gente. Parece ser uma obra que resgata um pouco da brasilidade, nessa coisa de mostrar o que é arte brasileira. É verdade. O quadro parece que quer mostrar as características naturais do Brasil, as frutas e o tipo de brasileiro, que seria a moça. É isso, com certeza. E aí segue bastante isso que a gente já estava falando lá do IHGST, e também tem lá no Almeida Júnior, e antes disso, Vitor Meirelles, o Pedro Américo. Isso faz super sentido, gente, é isso mesmo. E aqui, já nesse trabalho do Leger, ele vai ser uma das principais influências da Tarsila. Conseguem reparar aqui as influências? Ó. Aqui esse é um quadro que fica bem famoso da Tarsila também, que eu trouxe para a gente discutir, que aí já seria daquela fase mais inicial da Tarsila, que seria a fase do pau-brasil. Nesse momento, a Tarsila não estava preocupada em fazer um arquétipo. Ela estava preocupada em mostrar coisas que ela aprendeu em Paris. Mas, ao mesmo tempo, não tem jeito, né? A gente consegue olhar aqui, por exemplo, o exagero que ela faz nos seios, o fato da pessoa estar nua também, o exagero na boca, o exagero no nariz. Hoje em dia eu acho isso problemático. Mas a gente consegue entender por que então ela foi um símbolo do modernismo. Não é à toa, ela foi atrás de ser esse símbolo também. Ela tinha muita influência também, por ela ser de uma família de latifundiários, ela já tinha uma proximidade muito fácil com os mecenas, e aí já tinha uma
proximidade muito fácil com aquela galera que já estava no mercado de arte. Então, ela conseguiu traduzir muito bem todo aquela coisa da brasilidade, a coisa de se pensar também no cubismo. Ela estudou com Leger, poxa. Então, a Tarsila, na verdade, ela foi atrás de ser esse símbolo, ela quis fazer isso, e ela teve seus privilégios, ela soube usar muito bem os privilégios dela. Aqui a gente já está falando de outra fase. Aqui já é uma prenúncia para a fase antropofágica. Ela está querendo agora mostrar, tem muitas representações da Tarsila da cidade, da favela, tem muita mesmo. Aqui a gente ainda consegue ver a influência do professor dela, Leger, porque a gente está vendo. Lembra no cubismo que tinha bastante uso frequente de palavras, de frases, tinha bastante a representação da cidade. Aqui a gente tem um carro. Ela estava mostrando aqui a cidade de São Paulo. Aqui possivelmente a Catedral da Sé, ainda tem os prédios atrás, a indústria. Já é uma ode ao futurismo. Ao futurismo não, à modernidade, uma ode à modernidade. E aqui também, ao mesmo tempo, a gente tem um coqueiro. Então, dá para a gente pensar ainda em como ela está tentando forjar essa construção da identidade nacional, uma nação moderna. A própria noção de nação é uma noção moderna. Mas não é uma nação qualquer, é a nação brasileira. E nesse momento, ela também se interessa muito por fazer figuras, principalmente da natureza. Então, ela tem bastante os cactos, as plantas, a folha de bananeira bem forte. Ali o sol que está representado até como uma laranja, um limão. A gente tem o Abaporu também, já nesse momento. Mas o que eu acho interessante de se pensar, o Almeida Júnior também já estava representando, outros autores antes já estavam representando bastante o brasileiro com o brasileiro, né? A gente está nesse vocabulário de brasileiro, a gente está conversando. O tamanho do pé, na verdade, tem a ver com a força de trabalho. O pé no chão, o pé na lavoura. E ela está sintetizando muito bem aqui, então, todas essas características que a gente estava conversando. O que vocês conseguem ver aqui de síntese das características da brasilidade? Vamos lembrar o que a gente estava falando sobre brasilidade. Estava falando de um caráter temático, tem muito a ver com o caráter da literatura. A gente estava falando de uma ode à modernidade, e aqui a gente já está falando da antropofagia. Vocês lembram do conceito de antropofagia? Vocês chegaram a ver isso em algum lugar? É um chupim mesmo, mano. Tá chupinhando aqui, ó. É que agora que eu posso falar minha opinião. Essa é minha opinião. Tá chupinhando, entendeu? Ó, ó. Nesse momento, ela vai fazer muitas representações também. Tem alguns quadros de histórias do folclore brasileiro. Tem da Cuca, tem uma cobra que ela faz, que é de uma história. Mano, é que é muito isso, tá chupinhando muito. Aí depois dessa fase antropofágica, aqui, antropofágico por quê? Olha isso, olha as coisas que a menina tá misturando, né? Ela tá colocando a indústria lá no fundo, ainda tem um coqueiro aqui, tem as características do cubismo, tem um pouco do discurso futurista aqui. E aí é construir a nação brasileira. Aqui também, construir a nação brasileira. Aqui, um pouco mais para frente, eu não trouxe o quadro dos operários, porque eu acho que a gente já viu bastante esse quadro. Então, eu trouxe um outro que se chama Segunda Classe. A Tarsila vai começar, a partir daqui, representar bastante questões sociais. E vocês conseguem lembrar de algum pintor dessa época também, que começa
com C, acaba com Portinari. Não é algo. Tem um quadro dessa segunda fase, não me engano. Caiu na prova de remanescentes que prestei ano passado da Tarsila. Era algo de cidade, movimento, urbanização, São Paulo, correria. Tinha um poste bem diferente. Isso tem bem a ver com a questão da Pauliceia. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, na Pauliceia Desvairada. Lembrei de uma exposição que teve no MASP lotado, sim. Cubismo e futurismo na época não associava. É uma associação, na verdade, do futurismo, não é uma associação como se ela quisesse, se pretendesse ser futurista. É mais uma associação da ode, essa ode às máquinas. E o cubismo é uma associação muito, muito óbvia, porque o próprio professor dela era um mestre cubista. Mas é claro que ela não é uma pintora cubista, a gente não pode dizer isso. São influências mesmo, são associações formais. E aqui a gente consegue lembrar muito dos retirantes, né? Vocês conhecem esse quadro do Portinari? Quadro dos retirantes. Até pela forma de representar o rosto das pessoas. Vou passar para a Amanda, para ela continuar explicando. E vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, principalmente sobre modernismo. Esse movimento modernista era bem nacionalista, a gente está reparando, né? Apesar disso, o próprio Mário de Andrade, ele estava muito próximo da causa democrática, do Partido Democrático. E esse Partido Democrático não era um partido exatamente comunista, mas era um partido que, lá naquele período, a gente ainda estava na República das Espadas, então era um partido contra essa militarização. Ele já estava num lugar um pouco mais transgressor à época. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. E pensando também nessas questões do modernismo, assim, a gente acabou de falar de duas mulheres artistas, né, que a gente nunca fala aqui no conteúdo do vestibular. E eu acho importante, assim, a gente falar sobre elas e falar que a Anitta, ela foi representada, assim, pela crítica e tal, como esse estereótipo de doida, coitada, sofrida, e essa imagem foi pintada sobre ela, assim, até na crítica, assim, há uns tempos atrás. E a Tarsila, por outro lado, ela foi a musa inspiradora, a esposa, a queridinha do Brasil. Então, também essas questões de rivalidade feminina entre essas duas figuras que tiveram destaque. E é muito importante a gente falar delas, assim. Sim, total, amiga, total. E tem algo sobre a Anitta também que ela não estava nem um pouco interessada com essa questão da rivalidade. Sim. Essa rivalidade, como você disse, é isso. Nossa, que importante. Foi construída. E até hoje, como essas coisas são historicamente construídas, a gente precisa desconstruir ainda, né? É o movimento da crítica. Eu acho que estudar o modernismo, assim, é isso, gente. A gente está olhando para esse momento histórico muito característico, assim, com os ideais muito fortes e principalmente uma elite que está tentando se inserir nesse contexto de Europa, de modernização. Uma elite branca que quer ter esse ideal de brasilidade e o que é o brasileiro, só que ao mesmo tempo ela é hipócrita, porque ela não consegue aceitar os sincretismos de cultura, não consegue, não necessariamente esses artistas de quem a gente está falando, mas a elite em si, profundamente racista e ricos, classe média alta, então tem todas essas questões dentro do modernismo também. Com certeza. Em 1930 que vai ser publicado também Casa Grande Senzala, que é a grande tese da democracia racial. E pensar nisso, assim, é muito importante porque a gente vai estudar agora, que é o de Cavalcante, que ele é eternizado, assim, como o pintor das mulheres, das mulatas, da sensualidade, desses ambientes de festa e carnaval.
Então, ter todo esse contexto na nossa cabeça é muito importante para a gente entender como que ele está inserido no nosso imaginário de brasileiro e, ao mesmo tempo, como a gente pode olhar para isso criticamente. Então, ele é carioca e tal, ele trabalhou como caricaturista nos jornais. E aí, quando ele vai para São Paulo, ele conhece essa galera aí, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila. E ele também estava envolvido na Semana de 22. E é isso, assim, vamos olhar um pouquinho as obras dele para entender. Esse quadro se chama Samba e é exatamente o que a gente está pensando até agora. Então, ele representa essa cena que seria tradicionalmente brasileira e trazendo todos esses estereótipos de sensualidade e essa coisa do calor, do tropical. Então, isso assim sendo muito, muito característico do modernismo também. O que vocês acham desse quadro? Pode ser em questão de cores ou do que está sendo representado, que chama mais atenção. Sim, é bonito, né? Eu fico pensando muito também naquela fase antropofágica da Tarsila, que parece que tá tudo de boa, não tem nenhuma tensão, nenhum problema, pessoas felizes. Tem um carinha baixado ali que parece que bebeu demais. É isso. Eu acho que essas composições assim são sempre tão harmônicas, né? Aquele cara tá na bad. É um quadro alegre e esse ambiente de festa, assim, cores fortes e contornos muito sinuosos, muito sensuais. E essas vão ser as características principais da obra do Di Cavalcanti. Ele vai trazer esse equilíbrio formal entre cores que são muito fortes, muito vivas, só que aí ele vai conseguir a harmonia dele, essa tranquilidade, com essas formas sinuosas, arredondadas. E aqui uma cena de samba, que seria uma característica tradicionalmente brasileira, também pensando nisso, do imaginário nacional. Ele retratou muito mulheres, assim, mulheres sempre muito sensuais, às vezes em situações de festa, às vezes em situações de prostituição, sempre apelando para esse lado sexual. Aqui essa cena Mangue seria um quadro nesse tom mais de crítica ou de representação do que ele estava vendo lá, tentando trazer as cenas brasileiras para a pintura dele também. E aqui já com um esquema de cores meio terroso, assim, fazendo esse contraste também com aquele quadro que seria uma festa e esse que não. Como as cores podem representar as situações. Eu penso muito no verde, amarelo e azul, que foi dito aqui nos comentários e que tem bastante. Mesmo estando fraquinho ainda tem. Sim. Total. Representações de nacionalidade, identificação. E esse é um dos quadros mais famosos dele, assim. Eu li que ele se inspirava muito no Picasso. Então, vocês lembram daquele quadro, As Madames do Avignon? Foi o primeiro quadro, aquele lá que causou todo escândalo e é meio que o ponto de partida do cubismo. Então, esse esquema de mãos e de rostos é muito de inspiração desse quadro, assim, que o Di Cavalcanti traz pra gente. Seriam as Madames do Avião racializadas nesse quadro aí, trazendo essas questões que a gente já falou, do mulatismo, que foram inventadas nesse período, consolidadas, que nem a Ana Lu falou. E esse cara aqui, Lázaro Sigal, ele
é europeu, descendente de judeus. Ele estuda lá na Alemanha, com a mesma galera com quem a Anitta estudou, assim, mais ou menos. Essa corrente expressionista. E ele, antes de vir para o Brasil, já tinha uma carreira consolidada como artista. Ele já tinha quadros que foram comprados por museus na Alemanha. Então, era isso, assim. E aí ele já chegou a expor no Brasil em 1913, e aí essa galera de quem a gente está falando agora gostou muito dos quadros dele. Essa questão da modernização da estética. E só que teve um problema, né? Que por causa da guerra, vários problemas financeiros atingiram a Europa. E ele acabou se mudando para o Brasil com a esposa dele na época. E começou a se consolidar aqui. Ele já conhecia as pessoas que estavam tentando fazer essas mudanças na estética brasileira. Então foi meio que fácil para ele chegar e ser aceito aqui. Esse aí é um dos quadros que ele fez ainda na Europa. E ele foi comprado por um museu e depois, quando teve a ascensão do nazismo, ele foi confiscado pelo governo. Quando os nazistas chamavam esses quadros que fugiam da estética que a Alemanha nazista estava procurando para ela, de obras degeneradas. Uma curiosidade. E aí ele tem essa tendência expressionista, esse uso das cores, assim, que é muito sofisticado. Porque quando você vê aqui, tem cores, tem tons de amarelo, de roxo, de azul, os cinzas também, que trazem a composição um pouco para baixo. E é um uso muito sofisticado você conseguir fazer esse uso da cor e essa expressividade. E sim, é total inspiração nas máscaras africanas, né, que estava acontecendo nesse momento, assim, colonialismo e tudo isso. Esse é um quadro de quando ele chega no Brasil, um ano depois, se chama Encontro, e a gente pode entender esse quadro como uma relação que ele tem com o Brasil e com a brasilidade e todas essas questões que estavam aqui quando ele chegou. É um autorretrato, ele se retrata de pele escura e aí você tem essa composição assim também que é bem emblemática. Essa mulher, ela tá de perfil, uma mulher caucasiana, nessa pose retraída, e ele olha para ela assim com a testa franzida, como se estivesse pedindo alguma coisa. De novo, ele se representou com um tom de pele que não é o dele. Então, a gente pode entender esse quadro como ele sendo cativado pelas noções de brasilidade daqui e tudo mais. E uma parte dele que não queira abandonar a Europa, as raízes, as origens. Também pode entender esse quadro como uma questão autobiográfica. A esposa dele não se adaptou aqui, foi para a Europa. E depois ele casou com uma das alunas dele que ele tinha aqui. Essa questão também das plantas que estão no fundo, essa cena urbana, é bem interessante. E durante a vida dele, ele focou principalmente na representação dos marginalizados, das pessoas dissidentes do sistema, até por causa da experiência judia dele. Que na infância dele, ele cresceu num território governado pela Rússia. Então também tinha uma exclusão dos judeus e essas questões. Vocês gostaram desse quadro até agora? Acho que a gente pode falar do próximo.
E aí, no Brasil, ele vai se interessar muito por retratar esses marginalizados também. Aqui eu trouxe um exercício parecido com o que a gente fez na aula de expressionismo e fauvismo. Não sei se vocês lembram, mas trouxe uma obra do Di Cavalcante e uma do Lázaro Segall para a gente comentar. Então, agora um exercício para vocês compararem questões formais e também de significado. Aqui, o que vocês acham desses dois quadros? Eles mostram dois contextos bem diferentes, o contraste da rua e do morro. O esquema de cores é parecido, mas o primeiro traz muito mais sensualidade do corpo e o segundo não tem essa sexualização. Sim, isso é um dos pontos principais que eu queria trazer com esses dois quadros aqui. Porque no modernismo a gente tem essa questão de trazer a imagem do negro brasileiro como um símbolo nacional, né? Até a gente pode problematizar essas questões. São artistas brancos de elite se apropriando dessa representação do mulato brasileiro. E quais são essas questões que podem ser levantadas quando a gente faz essas aproximações, assim? Então, o Di Cavalcante traz muito esse lado sensual do samba, do calor, do tropicalismo, e já o Lázaro Segall traz questões também ligadas com a experiência dele, né? Então, tem essa mãe, essa expressão dura na face, mas ao mesmo tempo tem esse contraste de cores muito quentes também, que trazem nosso calor, trazem... A gente geralmente associa com alegria também, são contrastes interessantes. Ao mesmo tempo, eu acho super melancólico esse morro vermelho. Sim. É isso, né? É um quadro super melancólico e que deixa a gente pensando, só que as cores são todas vibrantes e chamativas. É um contraste bem legal de se pensar. E acho também que falar, né, que as produções dentro do modernismo são muito heterogêneas. Então tem a Tarsila fazendo isso, de Cavalcante fazendo aquilo, e o Lázaro Segall também fazendo outras coisas. Então, nem isso. O Lázaro Segall, que nem o Caio falou, ele tratou muito da questão dos imigrantes judeus, então obras assim são muito, muito características de toda a vida dele. Então essa já é de 1941, né? Um quadro... O uso da cor já é diferente aqui, são cores terrosas. E nessa monocromia extremamente melancólica, cheia de dor e trazendo essas questões que são muito importantes para ele de representar. E tem um museu Lázaro Segall lá em São Paulo. Se algum dia a gente puder sair de casa de novo, é legal de visitar ele. Tem um acervo muito bonito. Acho que pode passar para outra. Esse aqui também é um outro quadro dessa época, 1942. Se chama Guerra, extremamente forte também, trazendo violência, morte. E aqui eu trouxe essas duas obras para mostrar que, ao mesmo tempo em que ele estava inserido nessa questão modernista e tal, ele também tinha as próprias questões dele, o próprio rolê dele. Então, um pouco disso, assim. Eu gosto bastante dele. Acho que pode passar agora para o Portinari. E agora vai ser o último artista de quem a gente vai falar hoje, e é o Cândido Portinari. Vocês já ouviram falar dele, assim? Conhecem alguma obra? Sim. Bandeirinha, sim, sim. O Portinari, ele vai ser o queridinho do Mário de Andrade. O Mário de Andrade vai
olhar uns quadros dele num do Salão de Belas Artes, porque o Portinari estava primeiro inserido nessa questão de estudo formal dentro da academia. Ele nasce no interior de São Paulo e depois ele vai estudar arte. E aí, inserido nesse contexto, ele ganha o grande prêmio de viagem que a academia concedia para o artista. E ele ia passar um tempo na Europa, estudando as tendências, estudando com os grandes mestres, que nem a gente estava falando antes, né? Essa questão de ir estudar na Europa é uma tradição desde sempre. Artistas de renome, quase todos, assim, era uma tradição, mas não necessariamente todos seguiam, mas muitos acolhiam pupilos nos seus ateliês e espalhavam as tradições da pintura, da escultura, das artes em geral. E isso vai sofrendo algumas mudanças ao longo do tempo, assim, essas questões de mudanças do ensino das artes vai mudando, mas essa questão do artista e aprender com os grandes mestres nunca acaba, assim. Ela vai se renovando ao longo do tempo. E aí, quando o Mário de Andrade vê os quadros dele nessa exposição, ele fica louco, assim. E fala, nossa, você é o grande artista brasileiro. Acho que pode passar para o primeiro quadro. Obrigada. Então, era muito do que o Mário de Andrade apreciava na arte. Então, umas questões de síntese da pintura, de técnica e de expressividade, principalmente expressividade. Essa é uma obra de 1934, já é depois de toda essa semana de 22 e tal, mas é muito do que o que estava sendo pregado na época, né? Então, essa se chama Mestiço, também questão da miscigenação como marca identitária do Brasil, do trabalho no campo. Uma questão muito forte para o Portinari vai ser que nem aparece na fase social da Tarsila, as mãos e os pés grandes, representando essa questão de ligação com o trabalho braçal, e que traduz muito ainda uma herança colonial e agrária do Brasil, né, que estava tentando se modernizar, mas na prática isso só se concentrava em pequenos núcleos, né, porque o resto do Brasil ainda não era industrializado. É muito bonito, né? Esse quadro está na Pinacoteca, em São Paulo também. Algum dia vale a pena ver. Legal estudar arte brasileira, que os quadros estão aqui. Esse é um retrato do Mário de Andrade. O Mário de Andrade também vai gostar muito da obra do Portinari, por ele unir uma questão muito sólida da forma, da técnica que ele vai usar, só que ele também traz um lirismo, um sentimentalismo muito bonito, assim. Vai ser uma obra sólida formalmente, boa em técnica e sensível, que era uma tradução de uma boa arte. Então, nesse retrato, ele tem essas questões de subjetividade, camadas. Eu acho interessante como a camisa, assim, é uma extensão do céu, né? Porque é tudo azul. Acho muito bonito também. É muito bonito mesmo. E esse quadro aqui, do Portinari, vai ser premiado na França. Então, ele foi um artista muito, muito, muito reconhecido. Tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Ele faz muitos murais oficiais para o governo, faz murais para fora, faz diversas encomendas. E também, de novo, essa questão dos pés e mãos de tamanho grande, de questões de representação de cenas rurais, de trabalho, também essa composição sólida, herança do Picasso.
Acho que são essas questões, assim. Vocês gostaram desse quadro também? Esse tá no Rio já, não tá aqui em São Paulo. Eu acho que ele tem uma melancolia, né? Tanto pelas cores que são mais terrosas, quanto pela expressão das pessoas e movimento repetitivo, essa sequencialidade e acho que é isso, né? São cenas de trabalho e essa questão da obra do Portinari ser muito sensível é muito disso, assim, que as pessoas que ele pinta são pessoas de verdade, assim. A gente consegue sentir o que elas estão sentindo também. Esse aqui, que a Ana Lu comentou quando eu estava falando da Tarsila, o Retirantes. Esse quadro vocês já viram? Acho que ele sempre aparece em apostila de escola, né? Quando vai falar dessa questão dos retirantes, ou esse quadro também é muito associado com literatura, essa literatura também modernista que olha para questões do Nordeste, da seca. Então, o Portinari tem essa preocupação social nos quadros dele. Ele se filiou ao Partido Comunista um ano depois de fazer esse quadro, em 1945. Ele se filiou ao partido e ele tentou se eleger também, né? Como, não lembro como agora, se era vereador ou... não lembro. Mas ele tinha essa preocupação social e política, que é muito expressiva na obra dele, né? São quadros muito, muito expressivos, muito fortes, então a gente pode ficar tanto tempo olhando só esse quadro aqui, porque ele tem tantas camadas, né? Uhum. Acho que tudo, assim, tem as pessoas que estão juntinhas, assim, como se elas precisassem permanecer unidas para continuar sobrevivendo. Tem os pássaros pretos, assim, podem ser abutres, rondando ela. Esse cenário árido, essas expressões muito nítidas, assim, os olhos fundos, pessoas muito magras. Então, essa é uma série que ele faz com três quadros. Então, bem legal, assim. Você tem algum comentário sobre ele? Eu também tenho medo desde criança. A primeira vez que eu vi, eu ficava tipo. Sim. Nossa, pode crer, porque né, essas pessoas, quando a gente olha assim, né? Sim. Realmente, muito forte. Muito mesmo. E tem mais uma obra dele agora. Ele fez muitos murais, que né, eu falei no comecinho, muitos murais ao redor do mundo, assim. Então essa foto está péssima de ver. Eu acho que dá para vocês verem melhor ela depois no Google Arts. Mas é um mural que ele fez para a ONU e sim, pode passar para a próxima foto, não. Olha o tamanho, não, isso. Olha o tamanho, sabe? É gigante, tem 14 metros por 10 cada painel desses. Ele fez para a ONU, então representando guerra, cenas de sofrimento, pessoas chorando. E o outro que é paz, que é alegria, festa, pessoas de várias etnias, trazendo um pouco desse nosso imaginário nacional também, sempre muito marcado na obra dele. Tem mais uma outra imagem que é um detalhe, assim, tanto para mostrar a escala quanto para ver um pouco melhor do que está sendo representado, porque as fotos disso não são muito boas, assim. Eu não lembro em qual ano que teve, mas já transportaram esse mural aqui para o Brasil. Ele foi exposto no Teatro Municipal de São Paulo.
Geralmente esse tipo de trabalho é feito em coletivo, os murais. Que falaram do trabalho para pintar, é verdade. Isso a gente pode até pensar nessa tradição dos artistas acolherem alunos, né? Porque quando eles tinham uns quadros muito grandes assim, eles meio que delegavam funções e os alunos iam fazendo por eles também. Isso era muito comum, muito no Renascimento, na real. Tem uns quadros assim que a gente fala, é do Rafael. Mas tem mãos de muitas pessoas lá nesse quadro, tanto para misturar os pigmentos da tinta, quanto para pintar mesmo. Mas era isso, assim. Existem vários outros artistas do modernismo, mas esses são os principais. E a gente acabou não falando do Brecheret, do Victor Brecheret. E está desligado seu microfone, não? Vou mostrar o Cristo de trancinho. Mostra. É que esse foi um grande choque também. Foi exposto na semana de 22. E a gente já tá falando de escultura. Sim. Ai, gente, mas imagem grande eu quero, por favor. Essa aqui é maiorzinha. Também é legal, é importante dizer que nesse momento, no momento que o modernismo estava acontecendo, logo no comecinho, já sabiam que ia ser feito Brasília. Então, depois muitos artistas vão fazer esculturas para Brasília. E tem muito essa questão da nacionalidade aparece também na figura dos bandeirantes, né? Principalmente no Monumento das Bandeiras. Construindo heróis. Uhum. Foi uma preocupação do IHGSP também. Construir os bandeirantes como a imagem deles como de heróis. Sim. Tem uns trabalhos dele no Aroche, tem uns trabalhos dele no metrô da Sé também, em São Paulo. Tem trabalho dele espalhado de todo canto, né? Ele foi muito acolhido, assim, por essas instituições formais. Tem alguma do Monumento às Bandeiras vandalizada? Deixa eu pegar e mostrar também. Ai, eu adoro. Aqui, bandeirantes assassinos. É bem frequente que... Esses tempos, o Baniwa fez uma intervenção lá. É um artista indígena. Vou escrever o nome dele no chat. Ele fez projeções. Foi esse ano ainda. Acho que sobre como a gente pode sempre ter o pensamento crítico sobre o que já aconteceu. Que nem se falou no começo da aula, né? Que a gente ainda tá entendendo o que aconteceu, assim, depois da semana de 22. Com certeza. Ai, gente, tô lerda aqui. Perdão. Tinha um outro trabalho que usava o Monumento às Bandeiras, eu esqueci o nome do artista. Ele fazia uma miniatura. Ai, tá no Instagram do cursinho, não tá? É, então. É. É no post que a gente falou de monumento. Olha, gente, essa discussão de monumento é uma discussão importante esse ano, viu? Jaime Laureano. Ele faz com cartuchos de munição derretida, gente. Muito, muito significativo, né? Uhum.
Tudo veio da PM das Forças Armadas. Mas é isso, gente. Acho que passamos bastante do horário hoje. Não bastante, vai. Um pouquinho.